Eu quero convidar para a sua participação e para suas considerações acerca desse importante debate o professor Cássio Diniz, que é vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a ADUENG, representando Roberto Camargos Malcher Canitz, presidente da Associação dos Docentes da Universidade do Estado de Minas Gerais, a ADUENG, a seção sindical Andes. Professor Cássio, desde já, muito obrigado pela sua presença. Com a palavra. Bom, primeiramente, um bom dia a todas, um bom dia a todos, um bom dia a todos que nos assistem tanto na condição presencial, aí na Assembleia Legislativa, quanto virtualmente pelos canais de divulgação aqui da Assembleia Legislativa. Primeiro, também gostaria de agradecer à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia pela realização dessa audiência e pelo convite feito à ADUENG para participar desse momento. Um agradecimento à comissão, na figura da professora deputada Beatriz Cerqueira, e também gostaria de saudar todas e todos aqueles que estão aqui presentes na mesa, participando desse diálogo, desse debate, representando tanto as universidades, quanto o Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o governo, as entidades sindicais, não apenas a ADUENG, mas também a companheira Penha do Unimontes, e também os nossos queridos estudantes, representando as entidades estudantis, principalmente o DCE, a União Estadual dos Estudantes da Rede de Minas Gerais e a União Nacional dos Estudantes. É importante sempre ressaltar, principalmente após a fala da professora Lavínia, nossa reitora aqui da UENG, ressaltar os esforços e reconhecer os esforços da reitoria na busca para a construção de uma universidade pública, de uma universidade gratuita, de uma universidade socialmente referenciada. E nesses esforços, os docentes e as docentes da UENG se somam para alcançarmos esses mesmos objetivos. Então, é importante a gente, após essa fala, no qual a professora Lavínia trouxe os dados importantes para a gente, reconhecer esses esforços. Contudo, nós também precisamos levar em consideração que nós vivemos uma conjuntura política e social muito difícil para a universidade brasileira. Nós vivemos um momento de constantes ataques à ciência, à razão e ao espaço por excelência da academia, que é a universidade, principalmente a universidade pública. Nós temos governos que, movidos por determinadas ideologias e formas de pensar, e também de projetos societários específicos, atacam constantemente, e a gente vê principalmente uma diminuição orçamentária, a diminuição do espaço público dessas universidades, e, de certa forma, também um incentivo ao mercado do ensino superior privado, que em detrimento às universidades públicas. Isso nós observamos no Brasil inteiro, é uma conjuntura importante que nós precisamos levar em consideração quando nós estamos aqui fazendo esse debate sobre o Plano Estadual de Educação e suas metas. Eu vou tentar ser muito rápido para não cortar o espaço de debate, nós temos muitos colegas, muitos companheiros e companheiros que vão falar aqui, mas eu queria aproveitar esse espaço como um espaço de debate, um espaço de diálogo. Não tentarei ser repetitivo, porque a professora Lavínia apresentou os dados muito importantes em relação a ele, mas eu queria fazer algumas observações, alguns comentários, algumas considerações em relação à efetivação do Plano Estadual de Educação, no caso do ensino superior aqui em Minas Gerais, e especificamente aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais. Por exemplo, em relação à meta 12, que fala sobre a elevação das matrículas, tanto brutas quanto líquidas, nas universidades de Minas Gerais, sobretudo nas públicas, nós precisamos levar em consideração algumas preocupações pertinentes, como, por exemplo, a possibilidade dessa ampliação se dar pela modalidade remota ou pelo EAD. A gente fica muito preocupado quando, lógico, a gente vê também a ampliação de cursos presenciais, mas também a gente vê políticas e formas de pensar que, de certa forma, estimulam a ampliação dos cursos superiores na modalidade 100% EAD. Nós temos essa preocupação
mas é interessante a gente debater isso. Lógico que nós defendemos a ampliação cada vez maior da universidade pública para todas e todos. Nós queremos isso, nós queremos ampliação e nós, inclusive, queremos usar as novas tecnologias para também auxiliar nessa ampliação. Contudo, nós nos preocupamos muito com essa questão de que a educação ela tem uma dimensão muito importante que se tem só no presencial, que é a relação humana. A educação ela se dá num processo de envolvimento pessoal entre as partes, entre docentes, entre discentes, entre os técnicos administrativos e demais funcionários, seja na escola básica, seja na universidade. Então, a relação humana, a troca de olhares, a troca de informações, o compartilhamento coletivo no mesmo espaço, ela é muito importante. Coisa que, infelizmente, os cursos 100% EAD não têm. Fica muito automático, os cursos 100% à distância, muito mecânico, muito automático, no qual retira essa dimensão humana do processo formativo, principalmente se levarmos em consideração a formação inicial. Nós temos essa especial preocupação porque há fortes incentivos por parte do governo federal, principalmente com o projeto do Remundo Digital nas universidades federais, de ampliação desses cursos. Então, é muito importante não apenas observar o que já foi feito até então, em 2021, mas observar o que a gente pode acontecer até 2027. Continuando em relação a essa meta 12, no caso específico da nossa universidade, é imprescindível um aumento do investimento nas estruturas físicas e humanas da nossa universidade. A professora Lavigne colocou algumas questões importantes sobre investimentos em prédios, em novas sedes, mas a gente enfrenta esse problema muito grave ainda em muitas das nossas unidades, principalmente no interior. Na capital também há esse problema, mas no interior também nós temos esse problema. Eu gosto de citar sempre dois exemplos para mostrar essa questão precária que nós temos na estrutura física. Barbacena, por exemplo, a unidade Barbacena, funciona dentro do Colégio Tiradentes, não tem um prédio próprio. Então, vive sobre a teto do Colégio Tiradentes, em Barbacena. No caso da unidade de campanha, a gente está espalhado em vários imóveis alugados e as salas de aulas em escolas públicas, e como a cidade é uma cidade pequena, com escolas públicas básicas pequenas, nós temos 3 cursos que estão porque, quando voltarmos ao presencial, estará espalhado em 12 escolas. A questão do fórum, é o prédio do fórum, que inclusive é uma doação, estamos na dependência de uma doação, só vai resolver um problema da parte administrativa, no qual as salas de aula ainda continuarão com esses problemas. Então, essa questão estrutural é muito importante. Se nós sonhamos com uma grande universidade, uma universidade pública de qualidade social, nós precisamos desse investimento pesado, massivo, nas estruturas físicas, com construção de salas, com novas sedes, com sedes realmente com caráter universitário, e não apenas alguns puxadinhos. Então, é importante esse investimento. Eu não vou citar os outros exemplos de outras unidades, porque não cabe tempo. Mas, também, nós precisamos de um investimento na estrutura humana, recursos humanos. É necessário que haja não apenas a continuidade dos concursos para docentes, mas também a nomeação dos já concursados para resolver o problema dos convocados, daqueles que já são concursados, mas que ainda, infelizmente, estão com regime precário de trabalho. Esse é um problema muito grave que nós enfrentamos. E, além disso, como a professora Lavigne já colocou aqui, é imprescindível a realização imediata de concursos para técnicos administrativos. Desde o processo de estadualização de várias unidades do interior, não foi realizado um concurso técnico-administrativo e os nossos companheiros e companheiras que efetuam esse trabalho estão ainda em condições precárias e com o problema da renovação dos contratos para o próximo ano, inclusive. Então, é uma coisa importantíssima que nós precisamos resolver de fato. Eu não vou entrar na questão na meta 12 da permanência estudantil. Isso aqui nós temos aqui o nosso companheiro Gabriel, que vai falar em relação aos estudantes, mas é notável que essa questão da evasão escolar ou da evasão na universidade é um problema grave, potencializado demais pela situação de pandemia, principalmente evidenciado pela questão da exclusão digital. Muitos dos nossos estudantes não têm as condições mínimas necessárias para usar e usufruir
e o ensino remoto, com computadores, com equipamentos, com sinal de internet de alta qualidade, que impede, inclusive, a mínima possibilidade de obtenção de uma qualidade no nosso ensino. Isso sem falar do desacordo com a modalidade remota, que muitos dos nossos alunos que ingressaram escolhendo a nossa universidade pelo caráter presencial, acabaram caindo nessa situação especial da pandemia, fez com que muitos desistissem. Então, é uma coisa que, inclusive, o Gabriel vai poder conseguir falar melhor. Em relação à meta 13, de elevação da qualidade da educação superior, de ampliação da proporção de mestres e doutores, uma observação muito importante que nós precisamos fazer é que a UENG, principalmente nos últimos anos, tem uma enorme gama de excelentes profissionais e grande parte, inclusive, de doutoras e doutores, principalmente aqueles que entraram nos últimos concursos de 2018, 2019 e que foram nomeados recentemente. Contudo, apesar de muitos serem doutores e até mesmo pós-doutores, principalmente esses que ingressaram nos últimos 2 anos, não são reconhecidos como tal, principalmente na questão do pagamento, do nível, vamos dizer assim, do plano de carreira. Porque devido aos editais colocarem o mínimo como mestre, mesmo doutores e pós-doutores, na verdade, são considerados como mestres no nosso plano de carreira, inclusive recebendo como mestres e não como doutores e doutoras. Esse é um problema muito grave. Lógico que nós ainda sonhamos, desejamos com a promoção pós o vencimento do estágio probatório. Contudo, nós estamos aí na iminência do projeto de lei do regime de recuperação fiscal, que pode jogar tudo isso por terra. Então, isso é um problema grave, importante, que inclusive nos leva a lutar contra o regime de recuperação fiscal aqui em Minas Gerais, que uma vez aprovado, vai impedir não apenas a realização de novos concursos e nomeações, mas também vai impedir as promoções como nós precisamos para o reconhecimento da nossa carreira docente. Isso nos leva, por exemplo, a um problema grave que nós temos, que é a falta de incentivo econômico salarial. Nós recebemos os docentes das universidades estaduais, públicas estaduais em Minas Gerais, temos piores salários em comparação com outros estados. A Penha vai poder falar no caso específico da Unimontes, mas, assim, por exemplo, além de nós termos um salário defasado há mais de 10 anos, sem um reajuste real que compensa as perdas inflacionárias dos últimos anos, dos últimos 10 anos, ainda nem recebemos como de acordo com as nossas titulações. Então, é uma coisa muito complicada que leva muitos dos nossos companheiros de excelente qualidade buscarem outras alternativas fora da universidade, inclusive exonerando seus cargos na UENG, buscando outras oportunidades onde tem um reconhecimento maior. Também, nós observamos muito em relação à meta 13, a falta de políticas concretas de incentivo à formação continuada de nossos docentes, de nossas docentes, como, por exemplo, a possibilidade de afastamentos integrais dos nossos docentes e a contratação de substitutos para os seus lugares. Isso sem falar da perda salarial, porque o nosso salário é basicamente formado por gratificações e quando se sai da sala de aula, você perde essas gratificações. Não é um problema apenas para o afastamento para fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas influencia licenças médicas, afastamentos de licença maternidade, entre outras coisas, que leva a nossa situação de penúria cada vez maior. Nossos colegas, eles têm a oportunidade de fazer o mestrado e doutorado, porém, em grande parte, somente permitindo a diminuição dos seus encargos didáticos, e os demais colegas da unidade, do departamento, que já estão sobrecarregados, precisam assumir as aulas deixadas pelo professor, pelo colega que está fazendo o mestrado ou o doutorado ou o pós-doc, precarizando cada vez mais as condições de trabalho. Por quê? Porque não há uma contratação de substitutos e substitutas que vão permitir o afastamento integral daqueles que desejam fazer uma formação continuada, mestrado, doutorado, pós-doc. Falta de políticas concretas na formação continuada real de técnicos administrativos. Muitos dos nossos técnicos administrativos são temporários,
antigamente chamados de designados, hoje convocados, mas que mesmo esses, no exercício efetivo do trabalho, não receberam, na totalidade desse segmento da nossa categoria, a possibilidade de realização desses cursos de formação continuada. Inclusive, pode prejudicar em futuros concursos. E é imprescindível, pode permitir que as audiências na Assembleia Legislativa, principalmente organizadas pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a necessidade da efetivação do Acordo de 2016, judicializado e confirmado pela Justiça em 2018. É necessário que haja as promoções no mercado. É necessário que haja o reajuste real dos nossos salários, dos nossos proventos. É necessário a reestruturação positiva do nosso plano de carreira, para que haja realmente a valorização profissional das e dos docentes da nossa universidade. E em relação à meta 14, né, a ampliação do acesso à pós-graduação estricto sensu na sociedade, né, é necessário, pode parecer repetido, mas é necessário colocar o aumento do investimento no orçamento e principalmente a execução do orçamento em estruturas físicas, na construção de novos prédios, de novos laboratórios, de novas salas de aula, de novos espaços, para que permita a criação e ampliação de novos programas de pós-graduação estricto sensu na nossa universidade. Além disso, dentro da meta 14, é importante a interiorização dessas ações, a criação e ampliação desses programas, principalmente nas unidades do interior, que possuem proximidades com as comunidades indígenas e quilombolas. Existem iniciativas, mas é necessário que isso se massifique cada vez mais. A ampliação do orçamento da FAPEMIG, porque devido principalmente, como já foi feito muitos debates em audiências públicas aqui na Comissão da Assembleia Legislativa, existe uma baixa execução orçamentária por parte do orçamento previsto, isso sem falar da necessidade de 1% do orçamento geral ser dedicado à FAPEMIG, coisa que ainda não ocorre, e a necessidade também do incentivo à realização de pós-doutorado, já que nós estamos falando de programas de pós-graduação, a incentivo de que nossos docentes façam o pós-doutorado em instituições internacionais, mas que para isso é necessário uma política real de afastamento remunerado, integral remunerado, e o pagamento de bolsas para a realização desses pós-docs. Tudo isso para melhorar cada vez mais, ampliar cada vez mais a qualidade, não apenas da graduação, mas também na nossa pós-graduação. Então, eu não quero me alongar mais, nem sei quanto tempo ainda tenho de fala, mas são algumas observações e considerações que eu e a Dueng gostaríamos de fazer. Lógico que a gente não conseguiu falar tudo, lógico que tem muitas outras questões importantes que precisam ser realçadas e, principalmente, aproveitar esse espaço público de debate, mas devido ao tempo e a necessidade de ouvir cada vez mais os nossos colegas, eu vou parar por aqui. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado a todas e todos que estão acompanhando essa assembleia, essa audiência pública aqui da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Cássio, muito obrigada. Obrigada, Dueng, por participar conosco.